Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 20 de março, hoje, segunda-feira, da quarta semana da Quaresma. Estamos, amados irmãos e irmãs, neste tempo oportuno, no tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude à conversão do coração, à mudança de mentalidade, de atitude, para que o coração se abra de fato à acolhida da Palavra de Deus, à graça da mudança, da conversão, para que possamos colher bem os frutos deste tempo oportuno e, sobretudo, os frutos da Páscoa que se aproximam. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 4, versículos 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto que tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vamos perceber no Evangelho de São João que não se tem a expressão milagres, mas nós vamos encontrar sinais. E hoje é bonito esse trecho do Evangelho de São João que nos foi confiado. Jesus parte da Samaria para a Galileia. Ele retorna para Caná da Galileia, aonde havia feito o seu primeiro sinal: converter a água em vinho. O povo, quando soube que Jesus estava chegando à Galileia, o recebem muito bem, porque eles tinham visto que o que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa. Então, eles recebem bem o Senhor. Essa deve ser a atitude do nosso coração: receber de bom grado a visita
do Senhor em nossa vida. O Senhor nos vem pela palavra, o Senhor nos vem, amados irmãos e irmãs, pela pessoa de nosso irmão, de nossa irmã, que possamos acolher bem a Jesus, nosso Mestre e Senhor. A palavra continua, então, nos fala que havia ali um funcionário, em Cafarnaum havia um funcionário que tinha um filho doente, e ele foi para a Galileia, foi ao encontro de Jesus, e suplica a Jesus que ele vá, que ele possa ir ao encontro do seu filho, que está doente, e está à beira da morte. Ele está então doente, à beira da morte, e Jesus, vá curar o meu filho que está morrendo. Isso. Então, nós podemos descrever, sobretudo alguns sinais que estão aqui no Evangelho. O filho estava de cama, estava com febre. Então, esses sinais são sinais eminentes de morte para a compreensão bíblica. E ele pede a Jesus, pede ao Senhor que cure o seu filho. E Jesus diz no primeiro momento: se não verdes sinais e prodígios, não acreditais. Então, sinais e prodígios, se não ver o extraordinário, se não ver acontecendo os sinais, milagres, não acreditareis. Olha, que essa realidade não faça parte da nossa vida. Por quê? Pode acontecer, sobretudo a partir do que nós vimos aqui no Evangelho, que muitos busquem os milagres de Deus e se esqueçam do Deus de milagres. Entende isso? Quer ver o extraordinário, quer ver os sinais milagrosos, mas o Deus que é a fonte e a origem de todo o extraordinário, da graça extraordinária, fica de lado. Mas o homem é insistente, ele continua a insistir. Ele fala: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus diz: pode ir, teu filho está vivo. Então foi isso que Jesus disse: podes ir, o teu filho está vivo. O homem acredita, o homem crê. É a definição que nós podemos encontrar na carta aos Hebreus do significado da fé. A fé é ter a confiança de já ter alcançado aquilo que ainda não se viu, aquilo que ainda não se contemplou. E é justamente o que esse funcionário do rei vivencia. Vai, o teu filho está vivo. Ele não tem dúvidas. Ele retorna para casa confiante. Ele crê. Ele retorna para casa. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Foi confiante. Retornou para casa. Muitas vezes o Senhor nos fala por pessoas, nos fala por sua palavra, e nós não temos a mesma atitude deste homem. Nós não confiamos, nós não acreditamos. Nós precisamos crer, nós precisamos ter confiança em Deus. E entenda, ter confiança em Deus, confiar sobretudo no projeto dele para conosco, no projeto de Deus para a nossa vida. Não buscar interesses próprios, mas o projeto de Deus para a nossa vida e história, porque Deus quer o melhor de cada um de nós. Este homem volta para casa, pois acreditou na palavra de Jesus, e enquanto descia, seus empregados vêm ao encontro dele e falam que seu filho está vivo. Ele indaga que horas que o menino havia melhorado, e para a sua surpresa, a febre desapareceu por volta da 1h da tarde, no mesmo instante que Jesus disse: vá, o teu filho está vivo. Se a fé do homem já era um caminho que ele vinha vivendo, e é importante lembrar isso, é pelo caminho, é caminhando, é se colocando a caminho que nós vamos contemplando e fortalecendo a nossa fé.
enquanto ele caminhava, ele foi indo ao encontro então dos demais empregados. E quando ele chega, ele sabe realmente o que o Senhor havia dito aconteceu. E isso é para ele motivo para abraçar a fé. Olha o que diz a palavra. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a tua família. Então, o que nós encontramos nos demais escritos, seja nas cartas paulinas, sobretudo quando o chefe da família se convertia, né, toda a família se convertia ao cristianismo, aqui nós ouvimos a mesma expressão. O homem abraçou a fé juntamente com toda a sua família. E a palavra termina dizendo: este foi o segundo sinal de Jesus. E São João faz questão de trazer o sinal porque o sinal é maior do que um milagre. O sinal aponta para algo maior do que si. Então, um exemplo bobo, vamos dizer assim, que não abarque toda a realidade do sinal aqui escrito por São João, mas se nós vemos uma placa, proibido seguir à frente, é um sinal que tem um significado maior do que o próprio sinal. Vamos pensar que nós vamos adiante e na frente tem de fato uma ponte caída. O que vai acontecer se não prestar atenção? Cai dentro do rio. Então, justamente é isso que São João quer nos trazer hoje. O sinal que Jesus realiza aponta para algo maior, e aqui São João traz o sentido desta família que abraça a fé, nos convidando também a nós a abraçarmos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.